Seja bem-vindo a você que está chegando conosco aqui na igreja. Boa noite. A você que está conectado conosco aqui também. Boa noite para você. Seja bem-vindo à nossa igreja. Semanalmente você tem a oportunidade de estar conosco aqui, sempre aos domingos, sempre aos sábados e domingos, tá? E a gente tem essa oportunidade de receber você aqui através da internet, tá bom? Receba o nosso carinho, nosso abraço. Os irmãos também estão aqui, as irmãs aqui, né? Bem-vindos aqui na igreja. Hoje só tem aqui do sexo feminino, não é? Só tem eu de masculino. Nós temos aqui só irmãs, hoje interessante, né? É que dizem que as mulheres são mais sensíveis à espiritualidade, né? Eu acredito que seja mesmo. Se fizer um levantamento na igreja, a gente vai ter mais mulheres do que homens, de um modo geral. Né? Na Jataí sempre foi mais mulheres. Mais mulheres do que homens, né? Mas normalmente nós temos mais mulheres do que homens. As mulheres são mais sensíveis à palavra, né? Aceitam mais fácil, né? É verdade. Bom, mas bem-vindo, né? Deus abençoe vocês. E se tiver algum homem aí, dá sinal de vida aí comigo. Dá sinal de vida aí comigo. Se você quer um pedido de oração, você pode também colocar aí no chat, nós vamos orar com você. Nós temos gente que vai te atender lá, vai responder para você, você vai ser abençoado também nesta noite, tá? Vamos cantar um hino então. Ela vai colocar para nós aí um hino, nós vamos cantar um hino. Está chegando mais mulheres. Sim. Chegando mais mulheres. Isso. Eu entrego em tuas mãos as conquistas. Eu entrego em tuas mãos os fracassos. Eu entrego em tuas mãos os meus sonhos. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Usa-me pra tua glória. Faz em mim tua obra, pois minha vida é tudo que tenho. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Eu entrego em tuas mãos o meu choro. Eu entrego em tuas mãos o meu riso. Eu entrego em tuas mãos minha casa. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Usa-me pra tua glória. Faz em mim tua obra, pois minha vida é tudo que tenho. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Sopra em mim, Espírito Santo, trazendo o frescor da tua glória, me convencendo a ser instrumento para te honrar, para te honrar. Sopra em mim, Espírito Santo, trazendo
frescor da tua glória, me convencendo a ser instrumento de honrar, para te honrar. Usa-me para tua glória, faz em mim tua obra, pois minha vida é tudo que tenho. Me entrego em tuas mãos por inteiro, pois minha vida é tudo que tenho. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Vamos cantar Ele Vai Agir? Aí vamos ficar em pé, tá? Deus vai agir. É o que a gente acredita e confia. Vamos cantar. Você que está em casa, aí, presta atenção na letra. Essa letra é uma linda letra. É uma oração de confiança de que Deus vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Meu Deus é especialista em fazer milagres, fez o coxo caminhar, fez o cego enxergar, o mar acalma o seu mandar. Esse Deus que está aqui, e Ele vai cuidar de mim. Ele vai agir, Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. O meu Deus é especialista em causas perdidas. Quando eu quase desisti, me abraçou e disse assim: filho, eu estou aqui e hoje vou cuidar de ti, para sempre vou cuidar de ti. Ele vai agir, Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Eu confio, eu confio que Ele vai agir. Eu confio, eu confio.
que a gente não tem, né? Ele vai agir, Ele vai agir, não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir, não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Essa é uma das músicas mais bonitas que a gente conhece ultimamente, né? Nos dá certeza, confiança de que Deus vai agir. A gente não sabe quando e nem sabe como. A gente às vezes quer que Ele age do jeito que a gente quer e no tempo que a gente quer, né? Às vezes as respostas não são tão rápidas, né? Por que a gente pensa assim? Porque a gente vive hoje num mundo muito rápido, né? Tudo é muito rápido, né? A gente quer ligar rápido, falar com a pessoa rápido, você quer comer rápido, você quer fazer as coisas rápido, resultados rápidos, mas não é assim, às vezes, né? Na vida espiritual não é assim, né? Existe um tempo, existe um momento, existe um time para as coisas acontecerem, tá bem? Então nós vamos orar juntos agora. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado, Pai, pela bênção de a gente poder estar junto aqui na igreja e com nossos amigos e irmãos conectados conosco. Amém, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor Deus. Confiamos que o Senhor tens agido em nossa vida e vai agir cada dia de maneira bonita e extraordinária. Senhor Deus, que nós demonstremos confiança em Ti cada dia de nossa vida, Pai. Possamos viver de acordo com Tua palavra, de acordo com Teus ensinos. E de maneira humilde, Senhor, nós chegamos agora ao trono da graça do céu, através dos méritos de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto. A gente não tem nem noção disso, né? Quando nós olhamos para Jesus, quando olhamos para a cruz, demonstração clara de amor, de misericórdia por nós, o nosso coração se enche de gratidão, Senhor. E reconhecedores nós somos das bênçãos e da manifestação de Deus em nossa vida. Amém. E agora, ao nós abrirmos a Tua palavra, nós temos um momento aqui de culto aqui na igreja, de adoração, e também aqueles amigos que estão ligados conosco através da internet, que todos nós tenhamos um momento de fé, de adoração e de comunhão com o Teu Santo Espírito. Nos dê essa bênção, essa graça em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bom, bem-vindos mais uma vez, os que chegaram depois, os que chegaram antes, nós cumprimentamos vocês todos aí, né? Estamos no mês de abril é um mês que nós temos um momento muito especial, que nós chamamos de Semana Santa, né? É o mês de abril, um momento para a gente poder falar um pouquinho daquilo que nós acreditamos, um momento para a gente relembrar fatos da vida do nosso Salvador. Nós faremos isso aqui na igreja, no final de semana da Semana Santa, né? Sexta, sábado e domingo, vamos estar juntos aqui, você pode estar conectado também conosco aí, tá? Nós esperamos que você participe conosco, ou conectado aqui na igreja. Nós estamos aqui na rua Caminha de Amorim 230. Olha como já estou sabendo do lugar, né? Caminha de Amorim 230, aqui na Vila Madalena, sempre a gente fala Vila Jataí, as pessoas não conhecem bem, né? Que o nome não é tão conhecido. Quando você fala aqui na Alto de Pinheiros, perto da Lapa, do lado da Vila Madalena, é mais ou menos essa região que nós estamos aí, tá? Se você puder estar conosco, nós agradecemos essa oportunidade. E sempre após o culto aqui, eu insisto em dizer que a gente sempre tem aqui um bate-papo, uma conversa amiga, né? A gente conversa um pouquinho, troca algumas ideias, e o que é mais legal também a gente come, né? E comer é gostoso, né? Faz bem para todos nós esse momento tão feliz. Então a gente come também um pouquinho, a gente reparte um pouquinho da bênção que nós temos recebido durante o final de semana, e juntos estamos aqui, tá? Bom, eu não sei, você consegue ver lá? Vocês conseguem ver lá as imagens direitinho? Tá? Então bem, eu tenho estado aqui a cada semana, e nós temos trabalhado aqui um pouquinho com vocês a respeito de se Deus edificar a casa, em vão o nosso trabalho, certo? Então, uma casa ela é composta de vários pontos. O texto está aqui, ó, Salmo 127, é o texto que eu tenho lido com muita frequência, Salmo 127, verso 21, Salmo 127, verso 1, ou verso 1, né? Ela diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nos dá certeza de que Deus está cuidando da gente.
apesar de toda a circunstância que a gente vive, todos os desafios que a gente tem, de toda a insegurança que a gente vive, né? Eu, por muitos anos, eu morei no Rio de Janeiro. Eu morei 7 anos no Rio de Janeiro. E a gente viveu assim, circunstâncias muito difíceis, né? Uma delas, eu morava no 5º andar, apartamento 510, num lugar chamado Praça da Bandeira, bem na região central ali do Rio de Janeiro, né? Perto do centro, na Praça da Bandeira, né? Onde quando chove vira um mar, né? A Copacabana vai para ali, né? Que vira um mar, né? Que água. E um dia eu estava viajando, eu fui fazer um trabalho fora de casa, né? Aí eu estava na Bahia. Nós temos um colégio nosso adventista na Bahia, que é a Faculdade Adventista da Bahia, Fátima. E eu fui lá fazer um trabalho lá, né? E quando eu cheguei lá, uma sexta-feira à noite, minha esposa me ligou, me dizendo o seguinte: eu quero te contar uma coisa. Conte. Depois do pôr do sol de sexta-feira, já nas horas do sábado, ela disse: olha, você não acredita o que aconteceu aqui em casa hoje. O que aconteceu? Entrou uma bala perdida aqui em casa. Eu falei: uma bala? Entrou. Eu estava lá trocando. Nossa filha era uma bebezinha, eu já tenho 36 anos. Né? Ela era uma bebezinha do berço, e eu estava trocando ela ali, estava ali cuidando dela, e eu vi um barulho lá na sala. E as janelas tanto do quarto de visita, o quarto da bebê e a sala, ficavam todos virados para o mesmo lugar. O meu quarto que era virado para outro lugar. Meu quarto ali. Mas os outros 2 quartos e a sala, eram todos virados para o mesmo lugar. Virado para cá. E o meu quarto virado para lá. E aqui na janela da sala, entrou uma bala perdida. Ela escutou o barulho, foi lá na sala correndo, e ela viu um buraco na janela, de vidro, né? Um buraco na janela de vidro. Aí ela ficou olhando para o chão assim, viu que tinha uma pedra, uma bola, uma bolinha, alguma coisa. Aí ela olhou assim, no batente da porta de entrada, tinha um buraco. Ela viu que tinha uma marca, assim, depois ela pensou que era um tapa. Aí ela olhou para o chão, ela viu um metal. Ela foi lá, juntou, estava quente, né? Estava quente, soltou, né? Ela me contou, estava quente, soltou. Depois ela, não sei se ela pegou com algum pano, alguma coisa, mas ela pegou. E ela estava toda assim, toda torcida, né? Eu não sabia o que era. Eu também não saberia se visse, né? Ela pegou, guardou. No sábado de manhã, aliás, ela me ligou no sábado à tarde, ela não ligou na sexta-noite, né? Sábado de manhã, ela foi à igreja. A igreja ficava no fundo, nossa, quem conhece o Rio de Janeiro, a igreja central do Rio de Janeiro. Ela morava bem ali, né? Então a igreja ficava no fundo, com a travessa do Doutor Araújo, até hoje lembro do número, né? Do nome, Doutor Araújo, acho que era 87, não conheci o número. E aí ela foi lá. Quando ela foi, bem próximo do caminho, assim, tinha uma delegacia de polícia. Ela passou, ela estava com isso na mão, e ela perguntou para o policial: você sabe o que é isso aqui? Porque estava lá na minha casa ontem. Aí falou assim: uma bala de fuzil. Uma bala de fuzil. Essas balas assim, de arma pesada, né? Uma bala de fuzil. Aí ele perguntou: onde você encontrou isso? Falou: dentro do meu apartamento. Ela me contou, muito preocupada, né? Nós tínhamos 24 anos de idade, e ela sozinha, né, no Rio de Janeiro, né, com a menina. Então, assim, se o Senhor não cuida da nossa casa, em vão são aqueles que cuidam, né? Mas cuidar de tudo, né? Essa hora que cuidou cuidou da minha menina, do quarto dela, cuidou da minha esposa, cuidou, eu não estava em casa. Aquele era um horário que a gente costumava fazer o pôr do sol, eu estava ali na sala. Mas quando não estava cuidando da bebezinha, Deus protegeu todas as coisas, Deus cuidou da gente de uma forma assim que a gente desconhece. Vocês estão aqui, você que está conectado comigo, você sabe quantas pessoas morrem, por exemplo, no Rio de Janeiro com bala perdida. Não é? Todos os dias você escuta, não é? Em conflitos armados, sempre escorrega uma bala para cá, vai para lá e acaba atingindo, não é, uma pessoa inocente. Não é? Vocês já viram isso várias vezes pela televisão, várias vezes. Não é? E graças a Deus a gente sofreu uma situação como essa, mas não nos deixou assim com uma situação de muita complicação. Né? E o texto diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Durante muito tempo eu vi no Rio de Janeiro coisas assim que a gente não vê aqui muito em São Paulo, porque a guerra do tráfico é muito forte, né? Muito forte. E assim, e a violência entre eles mesmos, né? Entre eles mesmos. Um dia eu fui chegando na igreja assim, um sábado de manhã, não pôde ter culto.
Na frente da igreja tinha um rapaz que tinha sido assassinado. Na frente da igreja, assim, na porta da igreja. Não era da igreja, não era nada, né? Mas na porta da igreja. E os bandidos mataram ele, passaram com o carro para lá e foram e voltaram para deixar as marcas do pneu em cima do menino, né? Assim, cada história que a gente presenciou, minha esposa viu, assaltando um banco e tal. Mas eu digo para você o seguinte, se o Senhor não nos guardar, irmãos e irmãs, se o Senhor não nos guardar, sabe, em vão são aqueles que nos guardam. Em vão, em vão. Então nós precisamos estar sempre confiando de que Deus vai estar do nosso lado. E mesmo quando circunstâncias difíceis acontecerem, saiba que Ele vai cuidar de você. Mesmo na hora da dor, Ele vai cuidar de você. Mesmo na hora da tristeza, Ele vai cuidar. Mesmo na hora da lágrima, Ele vai enxugar nossa lágrima. Eu tenho convicção disso, né? Bom, nós estamos passando pela casa aqui, nós fomos numa casa, já passamos aqui pela sala, já falamos um pouquinho sobre a nossa sociabilidade com nossos amigos, com Deus, já falamos um pouquinho sobre a cozinha, né? A cozinha, ficamos 4 semanas falando sobre o estilo de vida saudável, e nós como adventistas, nós temos um primor para cuidar sobre isso, né? Deus nos deu uma bênção muito grande, como deu para você também, para outras comunidades, mas nós como igreja recebemos uma bênção de Deus, instruções para que a gente possa ter um estilo de vida saudável. Passamos 4 semanas falando sobre isso. Semana passada falamos um pouquinho sobre a importância de ter boa leitura, né? Uma boa leitura, escolher bons livros, para que a nossa mente seja bem alimentada, saudável. E hoje, vou falar sobre o quarto do casal. Né? Fala sobre o quarto do casal. Né? Nós temos algumas pessoas casadas aqui, outras viúvas, né? Outras viúvas de marido vivo. Né? Outras viúvas de marido vivo, outras viúvas de marido morto. Né? Outros são casados. Mas cada um de nós temos uma circunstância. A vida é assim, a vida é assim. Né? A gente vai ficando mais velho. Né? Faz parte. As pessoas vão nascendo, vão morrendo, né? E a gente vai. A vida, infelizmente, ela é desse jeito. Né? Nunca foi plano de Deus que isso acontecesse. O pecado interrompeu temporariamente os planos de Deus. Né? Mas Ele vai restabelecer tudo aquilo que Ele planejou. Né? Então veja, vamos falar um pouquinho sobre o quarto do casal. O quarto do casal é o lugar talvez mais nobre da casa, né? Mais íntimo da casa. Né? Aí eu quis falar sobre intimidade, né? É uma intimidade entre os dois, não é? O casal, sim. E isso foi Deus que criou isso de uma maneira muito especial. A questão da sexualidade, da conversa, da intimidade do casal. Não é? Esse é um lugar sagrado, gente. O quarto do casal, ele é um lugar sagrado. Olha, é um refúgio. É um refúgio quando a gente às vezes tem alguma coisa assim, o pessoal você vai lá para o quarto. Ele é um lugar de repouso. Não é? Ali é um lugar para você descansar. Ali é um lugar para você se refugiar. Ali é um lugar para você ter uma intimidade. Esse é um lugar especial. O quarto do casal é isso, né? Ali é um lugar para a gente se conhecer melhor, conversar sobre assuntos pessoais. Tem coisas que você não conversa para todo mundo ouvir. Não é? Ali é uma conversa mais íntima, né? Às vezes, e quem tem filho sabe disso, você tranca a porta e conversa lá, é uma coisa mais íntima. Se tem alguém dentro de casa, o quarto do casal ele tem essa característica. E ali é um lugar para a gente conversar bastante também, né? O quarto do casal é um lugar para comunicação do casal, certo? E é interessante que saiu uma pesquisa sobre comunicação, conversa, as pessoas se comunicarem, né? Diz que no primeiro ano de casamento, as pessoas conversam 30 minutos em média por dia. Assim, mas conversar num nível diferente. Não é assim. O nível é assim. Como é que foi a feira hoje? Não é? O que as crianças fizeram hoje? Bom, o primeiro ano não tem filho ainda. Né? Mas como é que foi o trabalho hoje? Tal. Eu tive, viu? No primeiro ano tive. Tá certo, né? Então, assim, no primeiro ano, as pessoas elas conversam, mas não é só sobre trivialidades, sobre a vida dos dois e tal. Em média 30 minutos. No segundo ano, 5 minutos. Você vê que, como vai diminuindo a comunicação, no terceiro ano, 1 minuto. E no quarto ano, menos de 1 minuto. Eu não sei, eu peguei essa pesquisa, sabe? Eu não sei o quanto ela tem de verdade nisso, né? E talvez a questão da comunicação, que nível de... Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, né? Sobre os níveis de comunicação que a gente tem. E eu acredito que isso seja uma verdade, porque a comunicação entre um casal, ela tem que ser aprofundada não só em fatos da vida, mas também em conceitos da vida. Porque a gente fala muito sobre fatos, mas a gente não consegue, às vezes, falar sobre os nossos sentimentos, as nossas preocupações de casal, coisas de sentimento, o que eu estou sentindo. A gente, às vezes, não fala muito sobre... A minha bateria acabou, mas eu tenho uma pilha aqui. Ah, tá. Não, tranquilo. Ó, voltou.
Eu acho que a minha bateria pessoal está ruim, né? Eu trago uma bateria aqui comigo, né? Se precisar, eu já troco aqui, né? Lá em cima tem bastante. Não, tranquilo, muito obrigado. Ó, sejam amigos, é um lugar para a gente ser amigo, ser confidente. A chave do cofre só vocês têm. A chave do cofre da intimidade, é só o marido, é só o esposo e a esposa tem. Isso aqui eu queria dizer para você, por mais que vocês se amam, nunca facilite com pessoas do sexo oposto. Satanás odeia um leito sem mácula. Certo? A gente nunca deve se descuidar desse assunto. Vocês gostam de ver filme? Vocês gostam de ver um filme assim, de vez em quando? Gostam de ver um filme? Vocês gostam? Gostava muito, agora não. Tá. Então é o seguinte, eu vou recomendar para vocês um filme para vocês assistirem. É um filme, ele tá nas plataformas gratuitas, como o YouTube, tá lá, tá de graça, muito de graça. E hoje eu assisti um pedacinho, eu já assisti esse filme várias vezes. E quando eu estava preparando a mensagem aqui para vir aqui à igreja, eu assisti um pedacinho do filme de novo. Ele chama Compromisso Precioso. Alguém já viu esse filme? Compromisso Precioso? Tá. Nunca ouvi falar. Compromisso Precioso. É um dos filmes mais lindos que eu já assisti e você vai chorar muito no filme, muito. Bom, tem gente que chora, tem gente que chora no intervalo da televisão, né? Na propaganda chorando, né? Mas esse filme é um filme que mostra a viva realidade de um casal. E chama-se Compromisso Precioso, que fala exatamente sobre isso. O leito sem mácula. O que é um leito sem mácula? É você não colocar ninguém naquele lugar, a não ser a pessoa que tem o direito de estar ali. Né? Aliás, é claro, veja, irmãos, na sua casa, você que tem filho, na sua casa, seus filhos vão para a cama com você, às vezes deitar, bater papo, conversar? Os meus não, os meus fazem isso, né? A minha filha, por exemplo, quando a gente vai visitá-la, e a gente foi visitar no ano que vem, vou visitar agora de novo no mês de maio, então, na segunda quinzena de maio, dia 1º de junho, eu não estou aqui na igreja. Posso até fazer um culto pela internet para vocês. Né? Mesmo longe, eu posso fazer para vocês. Mas, quando a gente chega lá, a cama dela, a cama que ela arrumou para nós lá, né? É uma cama grande, e algumas vezes ela vai deitar no meio da gente lá, para ficar abraçadinha com a gente. Então, e isso não é problema, pelo contrário, isso é uma bênção. Quando o quarto dos pais, quando os filhos vêm para casa e querem deitar com a gente, para conversar, isso é a coisa mais linda que tem, mais magnífica que tem isso. O quarto dos pais, o quarto do casal, receber os filhos. Aquele momento é muita comunicação com a família. Mas é lógico que é uma intimidade, um momento que os filhos têm que sair de casa. Né? Eu digo uma coisa para vocês, irmãos, eu tenho visitado alguns irmãos, e eu sei da situação de muitos de vocês. Mas o quarto do casal deve ser sempre uma coisa privada. Muito privada, muito privada. Não coloque seu filho para dormir lá. Não coloque sua criança para dormir lá. Não faz isso. Eu fui visitar outro dia uma família e o menino estava lá dormindo com o casal. Isso inibe um pouco a relação do casal, isso quebra um pouquinho o vínculo, mesmo de conversa, de intimidade. Isso não é saudável, não é saudável. E se você vê o seguinte, qualquer psicólogo, ou qualquer pastor vai te orientar desse jeito, não faça isso. Não é? Cada um tem que ter o seu lugar. Mas a minha casa é pequena. Mas você tem que dar um jeito de ter o seu momento, o seu lugar para você estar com o seu marido, com sua esposa, enfim, é isso que você tem. Você precisa fazer isso. É uma questão de manutenção do seu relacionamento, manutenção do seu casamento. Ah, mas está tudo certo. Não está tudo certo, não. Não está tudo certo, não. Né? Não está. É importante você ter um momento, um local. É claro, eu entendo, irmãos, que às vezes a casa é pequena, às vezes a casa, o quarto, a sala, a cozinha, tudo a mesma coisa. Eu entendo isso. Eu já vivi situações com meus pais, né, que eram mais ou menos assim, entendeu? Porta tudo aberta. Né? Às vezes a gente tem que tomar um cuidado. Quando construir a sua casa, já faz pensando nessas coisas. Né? Quando você comprar a sua casa, já pensa assim. Toma esse tipo de cuidado. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, o inimigo, ele odeia um leito sem mácula. Ele odeia isso. Se você assistir esse filme que eu estou te dizendo, é que hoje não vai dar, não é? Mas o último slide dessa apresentação, o último slide dessa mensagem, é um pedacinho do filme. Talvez eu não vou mostrar para vocês, porque senão eu vou fazer um spoiler. Né? Eu vou dar, aí vocês não vão assistir o filme, né? Porque aquela parte é uma parte tão interessante do filme, que mostra exatamente isso. Um leito sem mácula. Tá bom? É um filme cristão, eu recomendo. Não é um filme nada de violência, é um filme estritamente cristão, vocês vão amar.
Pode ter certeza disso. Está lá no YouTube, não é? Pegando o filme agora, compromisso precioso. Compromisso precioso. Se você botar lá, eu fui lá hoje, coloquei, e você vai ver de graça lá. É 1 hora e 23 minutos. Tá? Se você gastar um tempinho, eu acho que você vai enriquecer. E se você quiser ver isso com o seu marido, ou se com a sua esposa está conectado, separa um momentinho, um momento da noite, um sábado à noite, um momento, para você assistir com ela, vai ser muito precioso. Olha, essa é minha esposa, vocês conhecem, né? Marido e mulher, o que eles devem ser? Então, eu vou te dizer o que eles devem ser. Tá? Aí deve ser o seguinte. Isso aqui é uma poesia, tá? Marido e mulher, eles devem ser remos do mesmo barco. Marido e mulher devem ser estrelas do mesmo céu. Marido e mulher devem ser pétalas das mesmas flores. Marido e mulher devem ser elos de uma mesma corrente. Marido e mulher devem ser páginas de um mesmo livro. Marido e mulher devem ser dedos da mesma mão. Marido e mulher devem ser tijolos da mesma parede, né? Marido e mulher devem ser degraus da mesma escada. Marido e mulher devem ser águas da mesma fonte. Marido e mulher devem ser letras do mesmo poema, da mesma página. Marido e mulher devem ser estrofes do mesmo poema. Marido e mulher devem ser notas da mesma música. Marido e mulher devem ser instrumentos da mesma orquestra. Marido e mulher devem ser peças, né, da mesma ferramenta, da mesma máquina. Marido e mulher devem ser colunas da mesma construção. Marido e mulher devem ser paredes da mesma casa, devem ser folhas da mesma árvore, devem ser pratos da mesma mesa, devem ser lentes do mesmo óculos, moedas do mesmo cofre, copos da mesma bandeja. Marido e mulher devem ser alças da mesma mala, né? Marido e mulher devem ser ponteiros do mesmo relógio. Marido e mulher devem ser filhos e filhas do mesmo Deus. Isso deve ser marido e mulher. Eles devem ser dessa maneira. Né? Isso é um relacionamento onde a gente pode construir uma intimidade, um bom relacionamento, um leito sem mácula. Né? Mas veja, casais felizes. Como é que a gente consegue observar casais felizes? Eu consigo, irmãos. Às vezes é o seguinte, às vezes só por olhar, né? Às vezes só pelo olhar você consegue ver casais felizes. Pelo olhar de um para com o outro. Não é? O olhar de um interessado no outro, ainda atraído, né? Atraindo, né? Um pelo outro. Não é? É assim, olhar, eu quis escolher pessoas mais maduras para colocar na imagem, né? Porque são assim, pessoas mais maduras, elas conseguem expressar mais seu sentimento pelo seu olhar. Às vezes os mais novos, eles não têm muito essa percepção, mas os mais velhos, eles conseguem ter essa percepção. E eu percebo, irmãos, que um casamento feliz, você pode ver até pelos olhares das pessoas, pelo comportamento dela com o esposo, pela maneira como trata, né? Pela maneira como eles se relacionam. Isso é importante. Mas qual que é o segredo? Qual que é o segredo da felicidade? Qual que é o segredo para ter um relacionamento assim? Qual que é o segredo? Para eles serem felizes, para viver bem. Qual que é o segredo de tudo isso? O que os mantém? O que os mantém por 20, 30, 40, 50, 60, tantos anos quanto viverem? O que os mantém? O que os mantém juntos? O que os mantém felizes? O que faz com que eles se mantenham juntos? Não é? Há um outro filme, não é? Esse eu assisti uma vez também, e a esposa ficou doente. E ela ficou com Alzheimer. E ela esquecia de todo mundo. Eu acho que não sei se eu já contei aqui meio sobre isso. Já assisti. Ela esquecia de todo mundo ela esquecia. E esse marido, irmãos, amava tanto essa mulher, tanto essa esposa. Ele tinha 2 filhos, tinha nora, tinha um genro, tinha netos. A história do enredo conta que todos os dias ele ia lá, ele ficou também doente e ele ficou perto do hospital ao lado dela. E ela estava numa clínica. E ali ela estava. Alguém cuidando dela, com muito carinho, com muito respeito, com muito amor. E todo dia ele ia lá, todo dia ele ia lá. E um dia ele não pôde ir por uma razão ou outra. Mas não sei se ele ficou doente, sei que ele não pôde ir. E aí ele foi no outro dia. Não é?
E ela não sabia que era. Aí ele perguntou para o médico, ela perguntou de mim. E as pessoas que têm Alzheimer, elas não perguntam, elas não conhecem, né, irmãos? Infelizmente, essa é uma doença que traz esse problema de conexão, né? E ela não conhecia, aí perguntou para o médico, né? Mas ela não perguntou de mim, naquela esperança, né? A gente falou para ela assim, ela não sabe. Aliás, eu nem sei por que ele perguntou, eu nem sei por que você vem aqui. Por que você vem aqui todo dia? Ela nem sabe quem é você. Aí ele olhou para ele, então, aí aquele senhor olhou para o médico e falou assim, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Eu sei quem ela é. A gente sabe quem é, pelo olhar você sabe quem é o outro, né? Você conhece. Eu sei que alguns de vocês tiveram alguma infortúnio na jornada, sei isso. Né? Ninguém está livre disso. Eu, graças a Deus, sou casado há 38 anos. Amém. Com a mesma mulher. Amém. Então, né? Eu já estou com ela quase o dobro do tempo de casado do que de solteiro. E o dia que ela fala assim, nossa, a gente está muito mais tempo casado, né? Eu já não sei, na minha mente eu já não me lembro o que é solteiro. Eu não consigo me lembrar, não sei mais assim. Eu não consigo mais ter aquela noção de estar sozinho, né? É por isso que eu acho que quando alguém fica viúvo ou viúva, é sempre muito ruim isso, né? Porque você acostuma com a pessoa, né? Outro dia eu vi uma história de que os dois ficaram doentes, velhinhos, ficaram a 2 km de distância um do outro. 2 km. Aconteceu no Rio Grande do Sul, 2 km. E eles estavam doentes, os dois sofreram um acidente de automóvel. Cada um foi para o hospital. E eles estavam bem pertinho assim, sobreviveram e tal, ficaram um tempo ali, mas um deles não sobreviveu. Morreu. 40 anos depois o outro morreu também. E aí eles perguntaram para os filhos, mas por que isso? Aí os filhos falaram, ela não ia conseguir viver sem ele. Não ia conseguir viver sem ele. Mas isso é criado aonde? Onde é que a gente cria isso? A gente cria no quarto do casal, na intimidade, ali que a gente vai criando, nas conversas que a gente tem, na intimidade que a gente possui, no respeito que a gente constrói. E ali, é o quarto do casal. Se Deus unificar aquele lugar ali, eu entendo que a gente terá dificuldade na vida. Então, se Deus não estiver na minha cama, se Deus não abençoar os meus lençóis, né? Se não abençoar o meu travesseiro, se Ele não estiver ali, não é? Em vão vai ser o trabalho da gente, né? Mas eu entendo que na jornada da vida a gente às vezes a gente faz algumas escolhas às vezes que não são as melhores escolhas. Isso acontece com todos nós. E aqui não vai nem uma palavra de reprimenda a ninguém, de maneira nenhuma, né? Mas a gente pode sempre reconstruir a vida. Acho que isso é importante a gente pensar em reconstruir a vida. Qual é a coisa mais importante que os mantém juntos? Essa foi a pergunta, tá? O que os une como casal? Essa pergunta foi feita num canal de televisão chamado Hope Channel. O Hope Channel é um canal da igreja. É como se fosse o canal da esperança. Hope e Esperança. É o canal da esperança. Há novo tempo. Só que isso foi feito nos Estados Unidos. Perguntaram assim para as pessoas, qual é a coisa mais importante que mantém vocês juntos? Por que vocês estão tanto tempo casados? O que une vocês? Todos eles responderam uma única coisa. Todos eles falam o seguinte, esse aqui é o Wayne Hooper. Wayne Hooper ele foi um dos pioneiros da voz da profecia. Tá? Aqui no Brasil, vocês sabem o que é a voz da profecia? Vocês sabem que está conectado comigo? Vocês conhecem que vocês estão aqui, a voz da profecia? Esse é o programa mais antigo da rádio. É o programa evangélico, cristão, mais antigo que existe no Brasil. É a Voz da Profecia. Né? A Voz da Profecia, ela foi dirigida por muitos anos pelo pastor Roberto Rabelo. A mãe do Roberto Rabelo, quando ficou viúva, casou com meu bisavô. Mas nós não somos parentes, né? Depois que já estava todo mundo nascido, né? Mas era meu bisavô. O pastor Roberto Rabelo, ele foi um ícone da comunicação adventista. E ele foi um grande pregador, um homem de Deus, um servo de Deus. Não é? A buzina tocai, né? Tem um hino que fala sobre isso, né? Então, veja, ele foi um homem de Deus. E ele foi aqui no Brasil, foi o fundador. O Wayne Hooper foi o fundador lá nos Estados Unidos. Agora, essa pergunta foi feita para ele também. Ele estava vivo. Olha o que ele responde. Quando oramos, nós damos as mãos.
É como se isso nos unisse a falarmos com Deus. Então, quando vamos à igreja e chega a hora da oração, eu seguro a mão dela. Outra pequena tradição que temos. Toda vez que vamos a um casamento, damos as mãos e quando o casal ouve os votos, nós olhamos um para o outro e dizemos sim. Que legal isso, né? Mas veja, não é impossível. Eu acredito que isso é difícil. Eu acredito que é difícil. Talvez é o seguinte, o que eu quero apresentar para vocês é o padrão. É o padrão, né? Esse aqui é o padrão. Essa aqui é a régua. Não é? Esse aqui é o modelo. E isso é o modelo que Deus propõe para a gente. Agora, vocês, a gente sai do modelo, sai da régua, né? E é por isso que é bom a gente escutar essas coisas, por quê? Porque quando você escuta, você quer voltar para a régua, você quer voltar para o caminho. É por isso que a gente vem para a igreja. A igreja ela tem esse propósito, trazer a gente de volta para aquilo que Deus espera da gente. É por isso que durante a semana a gente faz tudo, aí vive para cá, sabe, é confuso. Aí nós vamos para a igreja para, quem sabe, ter esse momento para trazer a gente de volta para o padrão. Eu também, quando eu olho isso aqui, ó, como eu gostaria de ter isso na minha vida. Mas eu leio isso aí. E às vezes eu leio, eu faço com ela. Né? Mas esse aqui, o pastor Renato, olha o que diz aqui a Sharon. Eu sempre soube que o Senhor é o primeiro na vida dele. E eu sou a segunda. Isso é uma grande segurança. E eu amo isso. Não é? Ela sempre soube que, não é, Deus, o que mantém os casais juntos por tantos anos? Está aqui, ó, isso aqui é Deus. É Ele que mantém a gente. Não adianta. É o seguinte, é verdade. Eu também não posso ser simplista ao dizer para vocês que há casais ateus que estão casados há muito tempo. É verdade. Eu não posso ser assim simplista de dizer assim, né? É só Deus que mantém. Não. Há pessoas que são ateus, né, que vivem juntos e se dão muito bem. E são pessoas que se respeitam. Mas não resta dúvida que para nós cristãos, nós entendemos que o ponto-chave de uma união de duas pessoas é Deus que faz isso com a gente. Ele faz isso com a gente. Ele nos mantém. Ele corrige a gente. Ele coloca a gente de volta. Né? Veja, a gente vive hoje numa época em que o divórcio é a maior herança que os pais deixam para os filhos. É difícil uma família não ter um divórcio. Não é? É muito difícil, né? Olha, na minha família hoje, assim, pai, mãe, cunhado, cunhada, os mais próximos meus, nós não temos essa experiência. Tio, assim, por parte da minha mãe sim, né? Mas por parte da minha esposa, também, desse tamanho a família dela, né? Só tem uma tia e um tio, né? Aí é difícil mesmo, né? Mas, nossa família, eu não tenho essa experiência. Talvez eu não seria a melhor pessoa para falar sobre isso, nesse assunto, porque eu não tenho. Graças a Deus, eu não tenho essa experiência. Não é? E aí, nós casamos nossos 2 filhos faz 3 anos, e uma das preocupações que a gente tem é essa, né? Mas esse legado eles não vão ter de mim. Se fizerem, vai ser por conta e risco deles. Mas o legado, eu não ensinei isso para eles. Infelizmente, eles não podem ver isso, eles não podem ver isso através da minha... desculpa. Esse aqui é um filmezinho, mas eu acho que não. Deixa eu outro problema. Veja, a gente deixa para as pessoas, para os filhos, é um legado de bênção. Você não pode deixar um legado ruim. Olha, irmãos, eu vou dizer para você uma coisa. Não pense em deixar para os seus filhos dinheiro. Não pense em deixar para eles uma casa. A gente vive numa sociedade que a gente quer deixar bens para as pessoas. Né? Principalmente nossos filhos. As pessoas que eu falo, nossos filhos. Você quer deixar bens para eles? Não. O que eu tenho que deixar para o meu filho é um legado de obediência, de esperança, um legado de exemplo para eles. É isso que eu tenho que deixar para eles. Porque dinheiro não vai ter. Não é? Ou a gente pode deixar cultura, você pode deixar uma boa educação para eles, mas é um legado, né? Aqui o Dan, esse aqui são casados, né? Esse aqui é um casal, né? Ele diz assim, o Dan é o marido, tá? Uma das coisas que eu não sabia é como os nossos filhos estavam observando a maneira como nós nos tratávamos. Isso é um desafio para mim tão grande, né? Para você também, né? É esse exemplo que a gente tem que dar, né? A gente às vezes não percebe, mas o quanto eles estão observando a gente. E você sabe que é uma coisa ruim? Eu tenho 2 filhos casados. Que às vezes eles repetem o mesmo erro que eu tinha e eu quero corrigi-los, mas eu observo que é do mesmo jeito que eu fazia. E isso às vezes é ruim, muito ruim. Né? Pena que nunca ninguém me ensinou isso. Eu não tive alguém que pudesse me ensinar, gastar um tempo.
Eu não me lembro da igreja alguém falou isso. Ou falou e eu não prestei atenção. Né? Mas hoje eu entendo que esse legado de exemplo, nós somos um modelo, nós somos a referência da nossa família. Tá? Você não se engane. Por mais culta ou inculta que você seja, por mais culto ou inculto que você seja, você é uma influência para a sua família. Não, você não vai fugir disso. Não é? Ah, pastor, eu sou uma pessoa muito simples. Você é uma influência da sua família. Você não vai fugir disso. Como pai, como mãe, como tio, como tia, como avô, como avó, você é uma influência da sua família. Né? E agora que eles casaram, eu os vejo fazendo algumas das coisas que fazemos aqui em casa. Comprar flores, jantar românticos, coisas pequenas que estão se tornando tradições como, né, um casal deve viver, e é bom ver isso neles. Tá? A minha esposa ela criou uma tradição na minha casa. Coisas que eu não tive em casa, talvez você também não deve ter tido isso, não sei, né? Mas ela criou uma tradição na minha casa com respeito ao Natal. Quando chega o mês de setembro, ela começa. Né? O Natal é em dezembro, ela começa em setembro. Já começa a comprar uma coisa, já começa a pensar, já começa a dividir as coisas e tal. Ela quer criar memórias. Criar memórias. Os filhos, futuramente os netos. Ela quer criar memória. E os nossos natais agora, sim, criou, as pessoas que conhecem, que são mais próximas da minha família, criou assim uma curiosidade, e às vezes tem gente que está até se oferecendo a passar o Natal com a gente, sabe? Pô, eu queria ir lá na sua casa de Natal, né? É difícil receber muita gente, né? Mas ela está criando memórias. A gente tem que criar memórias. Essas memórias a gente tem que criar em casa, né? E ela está criando isso, mas olha aqui, ó, comprar flores, jantares românticos, um aniversário, não deixar passar. Lá em casa, na minha casa, esse assunto, especialmente na casa do meu pai, não tinha muito esse assunto de aniversário, passava batido e tal. Não é? Meu pai dizia o seguinte, tá, todo dia a gente dá presente. Mas também nunca dava. Não é? Todo dia dava presente. Eu fui criado desse jeito. Não é? A gente passava. A minha mãe ainda era muito cuidadosa, fazia um bolinho, uma coisinha. Agora na minha casa é diferente. A minha mulher faz questão de, não é? Questão de marcar isso. Hoje que dia é? Hoje é dia? 6. Hoje é dia 6. 6, né? Daqui 6 dias o meu filho faz aniversário. Ah, já sei que vai ter alguma coisa, vou criar, vai ter surpresa. Quer dizer, isso é criar essa tradição. Acho que isso é uma coisa boa para a família. Isso une a gente. E os nossos filhos observando isso, eles vão levar para a geração deles coisas boas. Jantares românticos, flores, né? São coisas boas. Trazer um presentinho. Eu sempre quando viajo eu trago uma coisinha para minha mulher. Eu não fazia isso, mas eu comecei a criar essa cultura. Trouxe lá e tal. Viajei semana passada, fui lá assim, no outlet ali em Sorocaba. Aí trouxe um panetone para ela e tal, porque eu vou comer junto, né? Mas eu trouxe para ela, entendeu? Mas assim, ela ficou feliz. Não é? É isso, uma coisinha. Não é? Às vezes eu trago uma barrinha para ela de chocolate, eu levo alguma coisa para ela. Eu acho que isso você vai. E os filhos vão isso e eles repetem isso também. Então isso é importante, a gente deixar um legado, né? Casamentos felizes no reino de Cristo. Como é que a gente faz isso? Veja, os casamentos no reino de Cristo, os mesmos princípios que tem no reino de Deus, a gente trazer para os casamentos. O mesmo princípio. Por exemplo, né? Princípios do reino de Cristo, eles são ótimos princípios do casamento. Tá? Por exemplo, aqui, ó, o perdão. O perdão é um princípio religioso? É um princípio do reino de Cristo? É um princípio lá? Jesus ensinou quem tem que fazer o perdão entre os irmãos? E em casa? Esse não é um princípio do casamento? Sim. Um dos maiores princípios do casamento é esse. Os princípios do reino de Deus, do reino da graça, eles devem ser implantados também no nosso casamento. Certo? Um deles é o seguinte, é o perdão. Aliás, olha quanto texto. Tem bom ânimo, seus pecados estão perdoados. Jesus falou isso. Olha o outro. Vai em paz e fica livre. Você está perdoado. O Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Amigo, os seus pecados estão perdoados. Você percebe? O princípio do reino de Deus, qual é o princípio do reino de Deus? Um dos princípios. É o perdão. É o perdão. E no casamento? Também. Olha o que diz aqui, ó. Esse é o Mike. Bem, eu acho que o aspecto mais prático foi a descoberta de que nós não somos perfeitos. Nós somos humanos e estamos sujeitos a todos os problemas dos seres humanos. E nós ajudamos mutuamente nessas situações. Dizemos, sabe, não importa o problema, eu te amo e eu vou lutar junto com você. É isso. Né? É isso. Pastor, ontem quando estava contando a história das crianças, foi justamente sobre o perdão. E no manual da geração infantil fala assim, se a gente não perdoar o nosso coleguinha, como é que a gente vai querer receber o perdão de Deus? É só você ver algumas histórias da Bíblia, né?
aquele servo do rei, que foi perdoado. Eu acho que eu fiz um sermão aqui sobre isso, não sei se foi aqui, né? Foi perdoado, o rei perdoou ele, e era uma coisinha pequena, né? Coisinha pequena. E ele não perdoou o outro com coisas assim que eram impagáveis. Aliás, eram impagáveis. Aliás, o servo devia para o rei lá algo que era impagável. Impagável. E alguém que devia bem pouquinho para ele foi lá e judiou, foi duro, não perdoou, né? Aí depois o rei deu as contas para ele também. Agora então já assim, então você vai pagar toda essa conta aqui, né? É assim, como é que eu vou receber o perdão se eu não dou o perdão? Certo? Então é isso aí. Ó. Olha o outro agora. Casais que vivem no reino de Deus se beneficiam com uma comunicação aberta. Deus se comunicou conosco de maneira aberta. Deus foi muito bondoso. Ele se expressou para gente. Deus falou dos sentimentos dele para a gente. Ele falou. Se você pegar na Bíblia, você vai ver o quanto Deus falou dos seus sentimentos pela gente. Sabe que na Bíblia nós encontramos várias vezes que Deus fala assim: Deus é. Deus, o que Deus é? Bom, mas é uma outra expressão que eu quero que você diga. É amor. Deus é amor. Deus é amor. E você encontra isso na Bíblia quantas vezes? Várias vezes. Você não encontra isso várias vezes na Bíblia? Várias vezes. Porque um dos princípios do céu, do reino de Deus, é o amor. Por que ele diz que te ama? Por que Deus fala para você que te ama? Você sabe por quê? Por que a Bíblia fala aqui, ó, que Deus te ama, Deus é amor e Deus ama você? Por que ele fala isso? Tantas vezes. Por que ele fala isso tantas vezes? Sabe por quê? Primeiro, para você saber de verdade. E segundo, isso traz equilíbrio para a gente. Equilíbrio. Quando você fala para alguém que você ama, ela fica equilibrada. Então, quando você fala para seu esposo, para sua esposa, ó, eu te amo. Isso faz bem para ela ou para ele e traz equilíbrio para eles. Quando você fala isso com seus filhos, eu te amo. Isso traz equilíbrio, traz harmonia para eles, traz paz para eles. É por isso que Deus repete isso muitas vezes para a gente, para fazer o que conosco? Nos trazer harmonia, nos trazer paz. Olha o que o Mike fala. Eu te digo que quando nós tivemos problemas sérios, foi porque nós falhamos em nos comunicar. Não conseguimos falar. Agora, vejamos, quais são os níveis de comunicação? Isso aqui é bom para você como cultura, para você, tá? Isso. Só sabe ligar lá, irmã? Eu acho que eu sei. Tá, então vai lá. Os níveis de comunicação. Quais são os níveis? Né? Mas também, mas você só não queria fazer isso hoje, eu acho que o que tem aqui a gente pode deixar para você semana que vem. Deixa para deixar. Fica aqui que é bom a senhora escutar até o final. Não que a senhora precise. Não, eu já passei dessa fase. Não passou, né? Mas veja, mas pode ajudar os seus filhos, né? Os seus netos, né? Olha, quais são os níveis de comunicação? Você sabe isso aqui, como é que a gente se comunica? Quais são os níveis? A gente encontra 6 níveis de comunicação. O primeiro é o seguinte, ó, comunicação não verbal, puramente física. O que é isso? É uma comunicação não verbal. É assim, ó, quando você quer uma coisa, às vezes você só aponta. Às vezes a pessoa não fala nada. Isso é uma comunicação não verbal. Isso não é legal. Às vezes você quer uma coisa na mesa, não é? Isso cria uma instabilidade na relação. Outra comunicação é o grunhido. Você está bem? Ela fala, Isso é você faz isso, é uma comunicação grunhido. Isso é o nível 5 da comunicação. Não quer dizer que é errado, mas são níveis. Se você está numa conversa com uma pessoa e ela fala é uma comunicação assim, de nível 5. É uma comunicação, mas ela não aprofunda. A outra comunicação são o monossílabo. Você pergunta, e aí? Sim. Sabe? Sim, sim. Não. Sim, não, sim. É uma comunicação isso? É uma comunicação. Mas o que? Essa é uma comunicação rasa, superficial. Tá? Uma outra, aquele casal econômico, né? Sim, não. Há uma outra comunicação, irmãos, que é o nível 3, fala dos outros, fala, por exemplo, essa aqui a gente faz isso todo dia. E aí, como é que foi lá na igreja? Mas se eu chego em casa, ela vai me perguntar, e aí, como é que foi na igreja? Aí foi bom. Ela vai me perguntar, quantas pessoas tinha? Eu vou dizer, tinha 45 pessoas. Né? Na internet. Né? Então, quantas tinha? Estava lá, na internet. Então, assim, como é que foi lá? Você foi na feira, e aí? Tinha banana, tinha abacaxi? Você só trouxe isso? Isso é uma comunicação, é comunicação. Mas esse é do nível 3. Tá? E assim a gente vai indo. O nível 2. Qual que é o nível 2? Aí a gente fala das coisas da nossa vida. Fala dos filhos. Fala das coisas de casa. Né? Das coisas que estão acontecendo em casa. Isso é bom, claro que é bom. Mas esse é o nível 2. Agora qual que é o nível 1? Talvez
Então, qual que é o nível que a gente precisaria ter um pouco mais de... E a gente faz pouco isso. Que a gente deveria ter um pouco mais de profundidade. O que é esse nível 1? É esse aqui, ó. O nível 1 é o que a gente fala dos nossos sentimentos com a pessoa. Olha, eu não estou me sentindo bem, não é? A maneira como eu fui tratado, não é? Às vezes eu tenho algumas dificuldades pessoais. Isso é comunicação, você tem uma comunicação aberta. Olha, há 3 semanas atrás você falou uma palavra que me machucou tanto, sabe? Isso não foi tão legal para mim, isso me deixou magoado, isso me deixou triste. Eu consigo conversar assim com a minha esposa, a gente consegue, não sempre também, né? Mas também nem sempre são todos os níveis. Você varia nos níveis que estão ali dentro. Mas é importante você falar isso, ó. Sentimentos, aqui estão os casais top. Aqui está o top. O top está aqui, ó. Né? Aqui é mais do que o famoso eu amo você. Aqui é eu não gostei do que aconteceu ontem. Vai falar de que maneira? Com amor, sem agredir, né, cara? Sem agredir. Não é? Sem você ser agressivo com a pessoa. Olha, eu não gostei do que aconteceu ontem. Ah, mas o que aconteceu ontem? Olha, você me machucou. Você falou palavras duras para mim. Não é? Eu acho que quando você tem esse tipo de comunicação, não é? Quando você expressa os seus sentimentos, isso ajuda bastante a gente. Isso vai dando um nível de confiabilidade, de comunicação mais entre as pessoas. Esse é o nível de comunicação que Deus espera da gente. Uma comunicação mais aberta. Outra coisa, sem constrangimento. É o seu marido, é a sua esposa, sem constrangimento. Não é? Isso é importante. Casais felizes, finalmente casais felizes, o que eles falam? Eles conversam. Um casal feliz conversa. Sabe? Podemos falar sobre tudo. E não existe o medo de passar vergonha ou de ser questionado sobre o que você pensa. E é sempre muito confortável ter alguém assim quando você precisa se comunicar. Claro, isso aqui é nível top, né, gente? Mas a gente tem que trabalhar para isso. Ó. Tentamos não deixar que as coisas negativas se acumulem. Conversamos sobre os problemas e o quanto antes para resolver logo. Tem gente às vezes que vai acumulando. E quando chega para falar, o que acontece? Ele já transborda. Então aconteceu alguma coisa, espera um pouquinho. Talvez não naquele furor do conflito, às vezes. Espera um pouquinho. Não deixa acumular outras coisas, mas espera um pouquinho. Fala na hora certa. A gente tem que ter essa habilidade de falar as coisas na hora certa. Talvez esse é o maior desafio nosso, falar as coisas na hora certa. A rede, né, Figueroa, não deixamos que pequenas coisas sejam uma barreira na nossa comunicação. Nós conversamos sobre o assunto e quando conversamos, pronto, acabou. A vida continua. Muitas pessoas tratam melhor um estranho ou visita dentro de sua casa do que seus filhos ou cônjuge. Você acha que isso é uma verdade? A gente toma um cuidado com os outros, mas a gente às vezes em casa, a gente fala de qualquer jeito, trata de qualquer... Eu sei, porque também acontece isso na minha casa. Mas qual é a sugestão que ele dá? A sugestão diz assim, isso foi uma coisa que percebemos e dissemos o seguinte, bem, como nós não tratamos, por que não se trata agora em casa como visita? Porque respeito, né, cara, cuidado, né? Você não quer machucar alguém. Então isso acontece. Casais felizes se comunicam com gentileza. Os princípios do reino de Deus podem fazer uma grande diferença na nossa vida no casamento. Ou seja, ele é um presente de Deus quando a gente olha para o esposo ou para a esposa. Como deve tratar o presente de Deus? Como é que se trata o presente de Deus? Com cuidado, com amor, né? Eu termino com 2 frases, né? 2 contos. Primeiro, essa aí é a minha metade, né? Essa é uma viagem que a gente fez para a África do Sul. Eu fui à África do Sul, junto com ela. A gente foi conhecer a África, porque falam tanto do Evangelho na África. Eu queria conhecer um pouquinho esse Evangelho na África, né? A gente foi lá. Casais felizes se mantêm felizes através do perdão e da graça de Cristo. Você não gostaria de ver nesse reino também? Eu gostaria e estou trabalhando para isso, né? Você não gostaria de basear a sua vida, o seu casamento, no perdão que Deus oferece de graça para a gente? Casais felizes existem. Sabe por quê? Por que casais felizes existem? Porque o reino da graça de Cristo também existe. Assim como existe. Eu acho que esse aqui é o vídeo. Vocês querem ver o vídeo? Querem ver o videozinho? Ou você quer ver o filme em casa? Depois nós vemos. Depois nós vemos, né? Não, vamos ver agora. Ah, tá bom. Então é o seguinte. Faz o seguinte, ó. Se você tem como apagar a luz aqui, não? Pessoal, já? Não, mas aí também o pessoal que está olhando lá vai... Deixa assim, então. Vamos ver se acerta. É que ele está escuro no começo, tá? Essa é uma senhora. Ela está com Alzheimer. O marido... Quer apagar ainda? Apagar ainda? Não. Então apaguei. Eu vou voltar para vocês entenderem, porque aí vocês vão olhar melhor. Tá? É um casal seguinte, ele está batendo um flerte com outra mulher.
porque a mulher ficou com Alzheimer. Ela ficou com Alzheimer. E aí, desculpa você que está conectado com a gente, você está... Deu para ver melhor para ele. Tudo bem, então você vai ver. Então é o seguinte, ela está com Alzheimer e ele começou a pensar em trair a mulher. Só que ele assistiu uma mensagem de Deus. E agora ele vai fazer algo muito especial com a esposa dele. Tá? Aí está a filha. Isso aqui é o leito da filha, tá? Ele não percebeu, mas a filha levantou. E agora ele vai falar que ela não entende nada. Querida, Ela não sabe de nada. querida, eu sei que já faz muito tempo, mas eu tenho algo a lhe dizer. Algo para fazer você recordar, porque... Bom, acontece que eu me lembrei disso esta noite. A filha chegando. Vejamos, já faz muito tempo. Eu, John, aceito você, Helen, para ser minha esposa. Para tê-la e conservá-la. Para honrá-la e protegê-la. Estar ao seu lado na alegria e na tristeza. Na doença e na saúde. Para amá-la e cuidar sempre. Eu lhe prometo isso de coração, com minha alma, enquanto nós dois vivermos. Esta é minha promessa a você. Sabe, até agora eu pensei em cuidar de você como uma tarefa. Mas eu quero que saiba que cuidar de você é uma honra, um privilégio. Esta cama é o meu altar, Senhor. E sobre ela está a mulher que amo. Eu a entrego em suas mãos. Pode acender lá. Não tem uma vez que eu não assisto isso, irmãos. Isso não me emociona, né? Se você assistir o filme, você vai entender tudo, né? Ela não sabe nada do que ele está dizendo. Nada. Mas ele sabe quem ela é. Ela é a esposa dele. Ela é a esposa dele. Bom, o quarto casal é isso. Se o Senhor edificar a minha casa, se o Senhor edificar meu leito, né? Em vão é o trabalho que Deus faz na minha vida. Tá bem? Vamos ficar em pé e vamos lá. Querido Deus, nosso bom Pai, nesta noite a gente participou do culto, ouvindo, Senhor Deus, que a nossa casa precisa ser edificada no Senhor. E hoje nós chegamos até o quarto do casal, onde ali existe o respeito, a intimidade. Vimos, Senhor Deus, que a nossa cama tem que ser uma cama sem mácula, onde podemos, nessas mesmas circunstâncias, podemos reverenciar o Teu nome, obedecer a Tua palavra, sermos fiéis para com o nosso cônjuge, obedecer às Tuas ordens. É bem verdade que, tanto aqui na igreja como alguém que está me assistindo agora, já passou por alguma situação difícil, né? Talvez uma separação, um divórcio, ou quem sabe já perdeu o esposo ou a esposa. Mas, Pai do céu, nós queremos continuar Te servindo, apesar das circunstâncias,
E aqueles que estão ainda com seu esposo, com sua esposa, aqueles que estão vivendo um matrimônio, que nós possamos encontrar os princípios do reino da graça, a comunicação, o amor, o respeito, o perdão, que isso seja implantado também nos nossos casamentos. Nos dê a tua bênção, a tua graça. Também abençoa o alimento que a gente vai ter aqui. A cada domingo a gente tem um alimento aqui para repartir com nossos irmãos. Abençoa, Pai. Seja nosso convidado, bem como também aqueles que quiserem estar conosco aqui na próxima semana, sejam nossos convidados. Nos abençoe e nos guarde e dê uma noite de paz e tranquilidade em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite para você que está conectado com a gente. Tenha uma semana feliz, abençoada. A gente se encontra aqui no próximo sábado.